Que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria, esse é o canal Eva Messages e hoje eu tô aqui para mais uma live de domingo. Hoje uma live especialíssima. Vamos falar do arcano do sol, o arcano da vitória, o arcano da beleza, da esperança que nasce com a gente a cada novo dia. Hoje esse é o nosso tema, então. Inspiração, vitória, infância, querendo ou não, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, mas eu já começo com aquela pergunta, né? Como é que vocês vivenciam as vitórias de vocês? Olá, bom dia. Vou dar bom dia para quem está aí comigo. Juliane, tudo bem, Juliane? Lua Gaspareto, Carla, todo mundo que está aí. Como é que vocês estão? Bora falar de vitória? A gente passou um perrengue danado já na nossa jornada, né? Aqui é a jornada de tarô para desenvolvimento pessoal. A gente tem lives aí para quem não viu, quem não acompanhou desde o início. A gente está quase no finalzinho, quem diria, né, gente? Aqui, ó, faltam só dois arcanos, arcano do julgamento e arcano do mundo, para a gente finalizar essa jornada. Parece que foi ontem que começou. Quem tá aí desde o início manda acenos, depois deixa nos comentários aí como é que tem sido o processo. Hoje é dia de falar de vitória, de magia solar, por que não, né? Magia das estações. Deixem as dúvidas de vocês, vamos bater papo, tá bom? Ó, então, vou começar fazendo aquele retrospecto legal, né? É bom sempre lembrar de onde a gente veio e saber onde é que a gente tá indo, né? Com essa história toda de tarô. Vocês lembram? Vou fazer hoje um retrospecto um pouquinho mais amplo, né? Porque hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia em que a razão, a clareza mental, a clareza com que a gente lida com a nossa vida, ajuda a gente a lidar com as maiores enrascadas. E a gente lembra, vocês lembram que a gente estava numa enrascada danada? Hoje tá muito calor, vou deixar o cabelo aqui. Ei, Silmara, tá boa, querida? Vocês lembram que a gente estava numa enrascada? Ó, vamos voltar umas semanas atrás. Teve um momento em que a gente estabilizou o nosso aprendizado do nosso equilíbrio emocional. Lembram disso? Isso foi lá no Arcano da Temperança. A gente falava sobre como ter domínio, né, das nossas emoções, sobre o quanto a vida mexe com a gente, né? Os afetos vêm do verbo afetar, né? Então, tanto que a vida, as escolhas das outras pessoas, as nossas escolhas, as oportunidades que a gente se dá ou não, a gente sabe que tudo isso afeta, né, a gente. E é preciso, como a Carta da Temperança nos ensina, essa alegoria maravilhosa, ela ensina para nós que, ó, é preciso, né, ficar aqui dosando, equilibrando as nossas emoções para a gente dar conta de viver o mundo, viver a vida, fazer escolhas. Não é verdade? Vocês lembram disso? Quem não viu, tá lá, ó, live 14, Arcano da Temperança. Depois que isso aconteceu, quando a gente pega um pezinho nisso, né, aprende um pouco como equilibrar nossas emoções, mas fica uma beleza, ó. A gente se sente o rei e a rainha do mundo, e aí a gente lida com um poder pessoal muito maior. Lembra, eu falava muito sobre diabinho e anjinho, né? Que ficam falando aqui na cabeça da gente. O anjinho sempre chamando a gente para ser equilibrado, equilibrada, tomar as decisões mais harmoniosas em prol do nosso desejo, mas também em prol do desejo do coletivo, das outras pessoas envolvidas. Lembra? Quem lembra aí dá aceno, manda coraçãozinho. E o diabinho fica aqui do outro lado falando o quê? Ó, pensa em você, pensa no seu poder, no seu magnetismo, na sua capacidade de gerar o mundo do jeitinho que você quer. Para com isso de ficar negociando demais com os outros, né? Manipule os outros, chantageie, né? Tenha domínio sobre o outro. O Arcano do Diabo, ele lembra muito aquela frase de Maquiavel, né? Do livro de Maquiavel, O Príncipe, em que ele fala que é melhor que as pessoas tenham medo da gente do que amem a gente. Olha que chato, olha que difícil. Porque amor pode variar, né? Mas o medo você pode garantir através das suas estratégias. Enfim, tem gente que escolhe essa lógica de vida, né? E aí nós temos, então, anjinho e diabinho, arcano 14, arcano 15, estavam lá enchendo a nossa cabeça naquelas lives. Lembram disso? Hoje é dia de retrospecto, para quem está chegando aí, eu estou fazendo uma retrospectiva de que jornada é essa que a gente venceu, né? Já que hoje a gente está na live do Arcano do Sol, do Arcano da Vitória.
Bom, então a gente passou por essa etapa e de tanto a gente fazer escolhas na vida, né, entre o anjinho e o diabinho na cabeça da gente, a gente vai construindo a nossa vida, não é? Aquilo em que a gente acredita, as pessoas que a gente quer ao nosso lado e as que não, a gente vai construindo a torre da nossa vida. Quem lembra aí do arcano da torre? E aí, o que acontece? Um belo dia, você tá lá construindo, né? Sua carreira, seus relacionamentos, vem um raio da verdade, vem alguma coisa de fora e muda tudo. Lembra que a gente falou disso? Muda tudo, traz transformações, questiona aquilo que você estava criando, né? Será mesmo que é tão seguro assim esse trabalho, essa relação? Será que essa postura sua a respeito de você e de outras pessoas tá de acordo? É isso mesmo? Será que não tem que mudar? Afinal, a vida é feita de mudanças, né, pessoal? A gente acorda uma coisa, às vezes vai dormir outra muito diferente. Bom, lá no Arcano da Torre a gente aprendeu a lidar com essas mudanças e também a gente caiu um pouco do cavalo, né? Querendo ou não. Não é uma carta fácil. Mas para que foi tudo aquilo? Olá, Nunes, olá, Amanda, olá, Valmir, todo mundo que está entrando, fiquem à vontade. Estamos aqui fazendo um retrospecto dos nossos últimos arcanos, dessa jornada que a gente está sendo vitoriosa hoje. Bom, lembram disso? Na live, né, sobre Arcano da Torre, eu falei muito de crenças que caem por terra, da gente se transformando, da gente aceitando que a vida não é sempre como a gente quer e aprendendo que há momentos, né, há momentos queda do cavalo mesmo, que fazem parte da vida de todo mundo. E aí, Amanda perguntando, olá, bom dia, Amanda, sobre a torre. Pois é, tô passando pela torre aqui, tô fazendo nosso retrospecto. Porque depois da torre, o que acontece? A gente passou pela estrela, foi a nossa live número 16, né? O que é a estrela? Lembram? Depois que cai num monte de crenças, um monte de... aquela vida que a gente estava criando pra gente, que a gente acreditava que ia ser tudo daquele jeito. Quando cai por terra, cai nossa coroa, a gente se vê o quê? Nu na natureza de novo. Nua, né? Ou seja, aquela sensação de exposição, aquela sensação de que tem que começar de novo, que pode ser muito difícil, é claro, eu sei disso, mas também pode ser cheia de curiosidade, né? Vida nova, abertura para coisas novas. É aquela sensação, bom, já que as coisas não eram bem como eu imaginava, ou não vai dar mais para ser como era antes, como será que pode ser? Então a esperança, né, essa é a carta da esperança, essa é a carta da fé, ela traz essa energia, né, de falar, caramba, se não deu certo daquele jeito, tá bom, fica um tempo aí, chora o leite derramado, né, como esses dois que estão caindo, mas daqui a pouco levanta, porque deve haver um mundo diferente, novas relações, novos empregos, né, novas vidas que a gente possa viver fora daquela torre lá que caiu. Né? Então, o movimento da jornada do tarô, que é uma linguagem para a gente entender a nossa vida, né? A linguagem da vida humana, dada para nós lá, quem lembra? Já falei aqui algumas vezes sobre a origem do tarô, né? O tarô é de origem medieval, é lá na Europa Ocidental que ele tem suas primeiras expressões. Esse aqui é um dos tarôs mais antigos que a gente tem e que ainda hoje a gente conserva ele completinho, que é o tarô de Marselha. Bom, então estamos aqui na nossa caminhada, né, de aprender como é que é a historinha aí da jornada da psique humana. Chegamos a esse momento em que a gente se abre para o novo. Quando a gente se abre para o novo, né, a gente vai enfrentar muitas duas coisas, medos e desejos. Né? A gente falou muito disso em que live passada, a live do Arcano da Lua, chegamos a ela. Na semana passada, a gente falou dos medos, né? Dos desejos, daquilo que envolve esse início de uma nova jornada na vida da gente, que tem muito disso, né? Eu não posso falar que finalizar uma etapa em que tudo parecia garantido e abrir espaço para o novo, eu não posso dizer que é só sobre esperança, né? É só sobre vontade de fazer, sobre curiosidade do que vem novo. Muito pelo contrário. Muitas vezes é feito de quê? Medos irracionais, medos que podem vir dos nossos traumas, da história de vida que a gente tem, de coisas que a gente não entende, a gente só sente. Esse é o mundo do Arcano da Lua, que foi o tema da nossa semana passada. Então, fizemos nosso pequeno retrospecto. É bom que deu tempo de mais gente chegar aí. Tô vendo Maura, tô vendo Priscila, Senira. Bem-vindos e bem-vindas.
Hoje, o nosso tema é como é que a gente faz, o que acontece na vida da gente quando a gente passa pelo mundo da lua. Quando a gente passa por aqueles desafios que a gente falou, que a gente abordou na live da semana passada. Quem não viu, vai lá, todas as lives ficam salvas nos destaques aqui do perfil do Instagram, @evamessages, tem um destaque lá só para lives. Bom, aqui estava difícil, né? Vocês lembram que eu falei muito semana passada? Gente, esse é o único arcano maior que não tem nenhuma figura humana. E o que isso simboliza? A gente já sabe, a essa altura, todo mundo que está estudando tarô comigo para desenvolvimento pessoal, sabe que toda vez que a gente tem uma figura humana no tarô, a gente está falando das características humanas, né? O raciocínio, a capacidade de antever, né? De criar expectativas e projetar cenários aqui na mente antes de realizá-los no mundo material. Tudo isso é característico da humanidade, pelo menos que a gente saiba até hoje, é só o ser humano que é capaz de fazer isso, né? Concordam comigo? Se sim, se não, vai deixando aí nos comentários, seja agora ao vivo, seja depois, para todo mundo que for assistir. Bom, então esse é o único arcano, lembra semana passada? Que não tem figuras humanas. E aí, quando isso acontece, é porque a gente estava falando de um arcano que falava do que é antes da racionalidade, né? Daquelas sensações, daquilo que a gente sente, intui, percebe, de um jeito que a razão não explica, mas que tá lá. Quem tem isso? A tal da intuição. Ela mora, ela nasce com a gente lá nas sombras da nossa psique profunda. Mas a gente precisa saber interpretá-las, né? Lembra que eu já falei disso aqui? O que é intuição? O que é paranoia? O mundo da lua, além de ser o mundo da magia feminina, a magia do sagrado feminino, é também o mundo da escuridão, né? Lembra da escuridão? O que significava a noite para aquele ser humano medieval que criou o tarô? Era um momento em que todos os gatos são pardos, né? A gente pode se confundir, as sombras podem criar medos e trazer lembranças de medos que a gente não lembrava, mas que ainda estão ali. Você mesmo, quando apaga todas as luzes, né? Sai do celular, apaga a tela da TV e se deita, tá lá no seu escurinho. O que vem à mente? A sua história, né? História daquilo que foi digerido, do que não foi digerido. E aquilo ali é o que gera, é a matéria-prima da nossa magia. Isso faz sentido para vocês? Porque ter entendido isso na live passada é fundamental para aquilo que a gente vai tratar hoje, que é exatamente da superação desse momento. De quando os nossos cães irracionais que querem porque querem determinadas coisas, que às vezes a gente nem entende bem o que querem, né? Os nossos instintos às vezes são carentes, eles são raivosos, eles são agressivos, né? E a gente às vezes nem entende por quê. A razão não está presente. Bom, agora a razão chegou. Porque ao fim de toda noite escura, né? Ao fim de todo período difícil, e esse é o nosso grande tema, agora sim chegamos. Quantos minutos, gente, para eu fazer a retrospectiva e para chegar no tema lá? Quase 20 minutos. Mas a gente precisava fazer isso, sabe por quê? Porque é parte do momento da vitória, não sei se vocês concordam comigo, se sim ou não, deixa aí. É parte da vitória a gente fazer uma retrospectiva da jornada que a gente cumpriu para conquistar o que a gente conquistou. Faz sentido para vocês? O momento em que a gente chegou hoje, pessoal, a live do Arcano do Sol, é a live em que a gente se forma naquele curso em que a gente tanto batalhou para formar, em que a gente, enfim, consegue se casar depois de toda uma jornada, né, de flerte, de namoro, de tentar encontrar um parceiro, uma parceira para a vida. É o momento em que o filho, a filha nasce, né, depois de todos os desafios da gestação e tudo mais. É o momento da vitória. A Juliana acho que concorda comigo. Nesse momento, não é muito comum as pessoas falarem, nossa, passa um filme na minha mente. E é muito comum até nas festividades, né? O pessoal fazer um vídeo mostrando a história, tudo aquilo que passou para aquela pessoa chegar ali naquele momento. E até eu quis fazer uma marca especial, acho que vocês viram no videozinho, né? Fiz uma tatuagem do sol, olha só, para celebrar essa primeira vez em que eu consigo, né? Olha a minha vitória aí que eu já tô compartilhando com vocês. Tem gente aí que já sabe, eu sou tímida, tô aqui num processo de superação das minhas dificuldades de falar em público.
para compartilhar uma sabedoria que eu sabia que um dia eu ia ter que compartilhar, que eu queria compartilhar, que é a sabedoria do tarô, né? O tanto que o tarô me ajuda, não só para ver coisa do futuro, ajuda também, mas principalmente para me entender, para entender minha jornada e para me ajudar a me localizar. Meu Deus, em que parte que eu tô dessa jornada, dessa relação, desse relacionamento de família, desse trabalho? Muitas vezes eu uso o tarô para isso. Então, hoje para mim é uma vitória estar aqui e poder, já finalizando, né? A gente só tem mais 2 lives, finalizando uma jornada em que eu deixo um material aí para vocês. Um material de consulta, né? Tá aqui, tá lá no meu canal do YouTube também, eu tô postando aos poucos, para que vocês possam consultar essa jornada e aos poucos irem trazendo, né, insights aí para a vida de vocês. Então vamos falar de Vitória, ó. A Bessônia, ela concordou comigo, eu sou maravilhosa. Obrigada, querida, você também, por estar aqui. Então vamos lá, vamos entrar, mergulhar nessa cena da Vitória, né? Porque ela é muito misteriosa, vocês não acham, não? Quem tá aí com o tarô na mão? Juliane, parabéns, obrigada, querida. Parabéns também para você. Isso aí é uma coisa muito legal, já que eu tô falando da minha vitória, né? Eu queria dar parabéns, não sei se vocês têm essa noção, mas eu queria dar parabéns para quem viu todas as lives. Porque, olha, eu sei que muitas vezes eu fui dura, eu sei que em muitos momentos eu falei de coisas assim difíceis de lidar, eu tento dar um jeito, né, engraçadinho, vocês veem que eu tenho meio que um lance com a comédia, eu tento falar de uma forma mais leve, mas eu sei que se o tarô é uma jornada para falar da vida humana, e a vida humana tem tantas dores e amores, né, eu sabia que essa jornada não ia ser fácil. Então eu também vim dar os parabéns, olha só, vocês que estão aí comigo, que estão assistindo as lives desde a live 0, né, quem lembra dela? Foi no susto, foi no improviso, mas quem tá aí desde aquela primeira live, ou mesmo que você não viu ao vivo, mas você tá assistindo todas, saiba que você também merece parabéns aqui, pelo menos o meu parabéns, porque não é fácil, né? Eu sei que toquei em questões sensíveis, questões que eu posso até falar meio que rindo, mas que depois deixa a gente pensando, né, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu sei que as lives que o tarô, né, pelo menos a forma como eu abordo, ele chama muito para responsabilidade pessoal, né, a sua responsabilidade das escolhas que você tem feito na sua vida, de olhar, né, mesmo para os momentos de maior dor, para os momentos em que a gente se engana, né, que a gente se deixa enganar pelo outro, que às vezes até a gente engana o outro. Então, parabéns, parabéns para vocês, né? Dar parabéns é parte da sabedoria do Arcano do Sol. Então você que é cartomante, né, muitas vezes a gente que tira cartas para as pessoas foca ali em dizer o que precisa mudar, né, e nem sempre em dar parabéns para aquilo que a gente está vendo que a pessoa já faz muito legal. Então é isso, parabéns para vocês. Agora sim eu tô pronta para a gente mergulhar nos símbolos do Arcano do Sol. Vamos lá? Então vamos lá, ó. O que a gente está falando aqui? A gente saiu de uma cena em que a gente tinha cães num ambiente escuro e lunar. E agora é como se, imagina se nessa cena nasce o sol. Vocês aí, vocês têm algum costume, vocês já viram em algum momento o sol nascer na vida de vocês? E vocês lembram, vocês têm uma marcada aí alguma sensação que vocês queiram compartilhar? Se sim, deixa aí nos comentários. O que significa o nascer do sol para vocês? Porque ele é muito simbólico, sabia? Enquanto vocês vão pensando, eu vou contar que o sol, o nascer do sol, ele é a origem de várias tradições religiosas, de várias tradições do sagrado ao longo do mundo inteiro, e aqui no Ocidente principalmente. A ideia de que quando o sol nasce, tudo pode ser diferente. Essa esperança que ele mesmo traz, né? Antes do nascer do sol, a gente tem várias frases populares, vários ditos populares para dizer disso. Né? Antes, a noite é mais escura antes do nascer do sol. Quando nasce o sol, a gente tem a ideia de que um novo mundo pode acontecer, é uma nova oportunidade de vida, né? Eu acho que nós que vivemos no século XXI, cheios de vacinas, de possibilidades de viver, né? Não sei se vocês sabem, mas nas décadas, nos séculos anteriores, morria-se muito mais. E às vezes por doenças banais, questões de higiene, né? Às vezes eu acho que a gente perde a noção do quanto a gente é abençoada por viver nesse mundo, e mesmo com o caos que ele com tanto de dificuldade que ele nos apresenta. Mas a maioria de nós, hoje em dia, já tem a expectativa de poder não ter que ter medo se vai conseguir viver até o fim da próxima estação, porque se a colheita não for boa, enfim, todo mundo se vai. Ou seja,
O sol ele traz para nós essa sensação de que por mais escuro que seja um momento da vida, você sempre vai poder contar com o fato de que, no mínimo, o sol vai nascer amanhã, ou seja, você vai ter uma nova oportunidade, né, à luz do dia, com clareza de pensamento, para fazer algo diferente, para se renovar. Bom, então o sol representa a vitória, ele representa a clareza mental, né? Eu falei que a noite pode inspirar os nossos medos, as sombras, né? Aquilo que a gente teme, que a gente nem entende muito bem. Ao mesmo tempo, o sol traz para nós esse momento novo de opa, levanta e vai trabalhar, opa, levanta e vai lidar com as relações, né? Chega de ficar só pensando, analisando, imaginando os problemas que podem aparecer. Não, vamos lá, vamos, né, lidar de fato com essa relação, com esse emprego, com essa pessoa que está aí e com você mesmo, com seus desafios. Então, olha que interessante, né? Enquanto a Lua é um chamado para a gente entrar para dentro, investigar, de forma meio que tateando mesmo o nosso inconsciente, o arcano do Sol, ele chama a gente para acender um holofote lá dentro, sabe? Para ir buscar terapia se for necessário, os conselhos de alguém sábio, né? Alguém que ocupe um lugar solar na sua vida, um lugar central, um lugar... O que mais que o sol é, né? Ele inspira a vida, quando ele entra dentro de casa, ele tira o mofo, ele tira cheiro ruim. O que mais que o sol faz? O sol é símbolo de mais o que na vida de vocês? Agora eu queria ouvir vocês um pouquinho. Ouvir não, né? Ler. Aqui eu só posso ler, infelizmente. Eu mesma já penso outras coisas, ó. Ele é símbolo também de orientação. Para quem é bruxo, bruxa, né? Para quem ou xamã, enfim, para todo mundo que entende, se relaciona na natureza como uma forma de dar sentido para a vida e de reconhecer o sagrado. Ó, o Paulo já falou ali, ó, Verdurão deu cólera. É símbolo de iluminação. Ótimo, viu o seu exemplo, Paulo? Porque iluminação é inclusive um símbolo, né? E não só a luz de um novo dia para a gente conseguir dar conta do nosso dia a dia. Aliás, né, essa coisa da iluminação, de novo, bênçãos que a gente nem sempre se dá conta de que a gente tem. Vocês sabem que tem lugares no mundo em que passam a noite por muito tempo, né? Meses de noite, como lá no hemisfério norte, bem lá perto dos polos. Então, mesmo o sol, essa face básica dele, né, que é de iluminar, simplesmente iluminar, para a gente sentir que tem mais vitamina B12 e poder seguir em frente, só isso já é uma enorme vitória. A gente acordar e ter uma luz do sol incrível disponível para a gente seguir em frente. Mas eu vou pegar um pouquinho mais a iluminação, né, o símbolo aí que o Paulo trouxe, que o sol para dar outros sentidos, né? Iluminação também pode ser a iluminação da consciência. Quem estudou a história, lembra daquele período que a gente estuda, né? O período iluminista, o período cientificista lá na Europa, que acabou com as trevas da Idade Média? Aqui, gente, olha isso simbolizado no tarô, né? A ignorância, o medo, né? Que muitas vezes afasta a gente e aprisiona a gente em dogmas religiosos muito que separam a gente do outro, né? Que fazem a gente ter medo do outro, medo do mundo, sendo superados pelo quê? Por uma visão iluminada, né? O iluminismo da razão. À noite, vocês vão ver lá na live da Lua que eu dei um exemplo, né? À noite, o próprio sofá da sua casa, né? Quando a luz está apagada, pode parecer um monstro, não é isso? Mas durante o dia, você nunca vai considerar isso. Você olha para o sofá e você vê, é um sofá. Então a prevalência da razão, né? Do entendimento também é parte do mistério do arcano do Sol. Isso é repetir as coisas, né? Não sei se vocês se lembram, eu já falei, a palavra arcano significa mistério. Então isso aqui traz um mistério de uma forma de lidar com a vida. Tem momentos da vida em que a gente precisa se aprofundar nas nossas sombras, fazer um trabalho de conhecer aquilo que a gente não sabe ou não tem muita dificuldade em conhecer sobre a gente mesmo. Mas tem momentos da vida que não, que é pra gente olhar pro óbvio, pro dia a dia, pro que tá aqui, ó, porque a razão alcança rapidamente e assim solucionar nossos problemas. Eu brinco que isso é muito importante, tá? Principalmente para quem tá aí num caminho espiritual, num caminho de doutrina, num caminho esotérico, seja qualquer um deles. Eu brinco que eu sou uma das espiritualistas mais céticas que eu conheço, porque eu sou daquela que, ó, se a luz piscou, antes de sequer considerar trazer um pai de santo para benzer ou um padre para exorcizar, eu vou no eletricista.
Vocês também vão no eletricista antes? Coisas de saúde, né? Antes de considerar que é uma macumba que me mandaram, eu vou ao médico. Isso é o arcano do sol. O que vocês acham disso? Ele ajuda, sabe? Ele ajuda a manter o pezinho no chão. Antes de começar as minhas investigações oníricas, minhas práticas de viagem astral, eu vou ao psicólogo e ao psiquiatra. O que vocês acham disso? Porque essas coisas não são separadas, né, pessoal? Ó, existem os meios inconscientes, intuitivos e irracionais de se aproximar dos nossos conteúdos internos e externos, e existe o meio racional, científico, né, iluminado da consciência, também de se aproximar desses mesmos conteúdos. Gente, eles não podem brigar, não. Inclusive, se você é aí um esotérico, uma pessoa que está no caminho espiritual e que nega a ciência, né? Opa, problemão. Não confunda, né, os maus cientistas com a ciência em si. Assim como não confunda os charlatães da espiritualidade, né, do esquizoterismo, com o esoterismo em si. O que vocês acham disso? A Bianca acho que concorda comigo, ó. Ela disse que é assim também. Não é? Porque, ó, esses dois têm que andar juntinhos. Vocês vão me desculpar, mas aí eu já começo a falar, né? Eu preciso me manter no mistério do arcano, senão eu começo a ficar meio brava às vezes. Tem muita gente, né, que acha que o caminho da, sei lá, desenvolvimento de dons mediúnicos, né, dons de clarividência, são diferentes, por exemplo, do desenvolvimento do dom de tocar piano. Tem gente que acha que não precisa de prática. Ah, eu nasci assim, vem de um lugar obscuro, inconsciente, dos ancestrais ou das outras vidas, o tal dom da vidência, né? Eu tô negando que isso não aconteça com uma outra pessoa? Não tô negando, isso pode acontecer, né? Assim como tivemos Mozart, né? Aquele cara que aos 4 anos de idade compunha no piano coisas que, assim, só a vida passada pra justificar. Mas, gente, isso é muito raro. Vamos lá do domínio da razão? Vamos lá do domínio do sol? Quantos Mozarts a gente teve ao longo da história da humanidade na arte? Pouquíssimos. Só ele, né? Então, assim, não vai ser todo mundo, né? É irracional e pouco humilde da nossa parte considerar que talvez a gente, né? Nós sempre queremos ser a grande, há uma tendência humana de querer se destacar do todo, né? E cuidado para a gente não recorrer a aspectos distorcidos, né? Da nossa psique e dos nossos sentimentos para querer estar num lugar de destaque que às vezes só está precisando do nosso esforço. Né? Dedique-se, eu sempre indico, ó, quer aprender a ver campo de energia de uma forma estudada, científica, racional? Vai estudar a obra da Barbara Brennan. Quem conhece Barbara Brennan aí? Barbara Brennan é uma incrível estudiosa, hoje tem mais do que 80 anos, ela foi autora de livros como Mãos de Luz, Luz Emergente, mas recentemente ela lançou um livro chamado Cura pela Luz Interior, em que ela dá, gente, olha, ela foi uma mãe. É passo a passo para você aprender a ver campos de energia, ver a aura, né, ver os chakras e manipular energia para se proteger e se curar e também para ajudar outras pessoas. Né? Isso não é coisa que você vai aprender num cursinho de fim de semana, não, minha gente. Assim como tudo nessa vida, é prática. Eu acho muito bonitinho. Nesse último livro dela, O Cura pela Luz Interior, no final de cada capítulo ela vai te dando um para-casa. E são para-casas que vão aumentando o nível de complexidade. Você começa vendo o campo de energia das pessoas aqui, ó. Né, entre os dedinhos, assim, você começa a ver e aos poucos, com a prática, com a persistência, assim como tudo nessa vida, seja do mundo material, seja no mundo espiritual, você vai aprendendo a ter, né, a desenvolver os seus dons clarividentes. E assim, não só com os dons clarividentes, dons oniscientes, dons de clareaudiência, né, de manipulação energética das mais variadas formas. O difícil é a gente muitas vezes aceitar, né, como no mundo como o de hoje, né, vamos lá, em que tudo é muito transição de TikTok, tudo muito rapidinho, a gente quer as coisas para ontem, né, eu não tenho tempo, Elisa, nem para ouvir a propaganda do YouTube, que dirá para uma vida de dedicação a aprender um dom, a desenvolver um dom. Aí fica complicado. O que vocês acham?
A Aline falou, pode deixar o nome dos livros no vídeo? Posso sim, viu, Aline? Eu vou deixar na descrição, né? A Bárbara Brennan é a minha grande referência nesse sentido. Quando vocês derem uma pesquisada sobre ela, vocês vão ver que ela tem um enorme instituto de investigações sérias a respeito desses temas. Porque é um tema sério, né? E por que eu bato tanto nessa tecla? Não me achem chata, não, por favor. Mas é porque é um dos maiores enganos que eu vejo, sabe? Serem reproduzidos na mídia, na internet, em favor do mundo na mercadoria, né? É muito mais fácil você vender um curso que em uma semana, em um fim de semana, promete que vai te ensinar a manipular energias e access e não sei o que, e mudar crenças, do que enfrentar a verdade, né? Que assim como todo conhecimento que você tem aí na sua vida de história, geografia, português, matemática, esse também é um conteúdo que vai te pedir dedicação, disciplina, né, e resiliência para continuar estudando e se aprimorando e testando e praticando cada vez mais esses conteúdos. Tá bom? Então isso é muito importante, né? Isso é parte do que eu queria falar aqui na nossa live sobre o Arcano do Sol. Por quê? Porque é o arcano que fala da razão, é o arcano que fala da clareza, da importância da razão, do pensamento lógico para compartilhar dos nossos conteúdos simbólicos interiores, intuitivos, afetivos, né, emocionais. Então, ó, o casalzinho Sol e Lua, né, esse casal alquímico maravilhoso, ele precisa ter equilíbrio dentro da gente, né? Ou pelo menos a gente precisa estar nesse caminho. Esse é o meu conselho para vocês, para que a gente possa usufruir de uma vida mágica de verdade, tá bom? Então vamos para os símbolos, né? Uma outra coisa que eu acho interessantíssima no Arcano do Sol. Aqui a gente tem crianças. Isso não pode passar batido de jeito nenhum, porque eu comecei a falar agora de um trem assim, né? Que fica parecendo que uma vida equilibrada dentro da jornada de desenvolvimento pessoal do tarô, é uma vida em que você estuda muito, né? Uma vida séria de estudos e de práticas e de resiliência e disciplina. Mas tudo isso tem que estar alimentado, sabe, no substrato, na terrinha da forma como uma criança vê o mundo. E aí eu vou dar um minutinho para vocês pensarem nisso. Como assim, Elisa? Tá, eu vou estudar muito, eu vou aprender, vou praticar como um estudioso, né? Uma estudiosa da coisa. Campos de energia, manipulação energética, cura através da natureza. Eu vou estudar tudo isso. Mas como fazer isso a partir de uma perspectiva da criança interior? Porque afinal é a criança que está aqui, né? Aproveitar e responder o Paulo. O Paulo perguntou, a Reiki é uma forma de manipular energias? Sim, sim. Pense em manipular, toda vez que eu usar essa palavra, pessoal, de forma alguma eu estou usando ela nesse sentido limitado que a gente usa hoje em dia, né? Que é bem negativo, manipular pessoas. Mas é na origem da palavra mesmo, né? Manipular vem da palavra grega mani, que é mão. É pegar com a mão. É quando você... Todos e todas nós, né, somos... Aí eu já começo a entrar nos mistérios do cristianismo místico. Todos e todas nós... naturalmente manipulamos energia, né? Como assim? A gente, não é que a gente manipula, vou tirar essa palavra, a gente movimenta a energia, né? Imagina que o Ki, vou usar o nome que é usado no Reiki, né? Que é Ki, para essa energia vital que flui do cosmos e que alimenta todos os seres vivos do universo. Mas essa mesma energia é chamada de prana para os hindus, ela é chamada de Ka pelos egípcios, né, pela magia quemética, se eu não me engano, enfim, tem vários nomes, de magnetismo pelo espiritismo. Essa energia flui por nós, né, quem tá doente tem menos Ki, quem tá saudável tem mais Ki e tudo mais. Isso já tá fluindo aí. A princípio, né, o manipuladora primordial é a fonte divina, a fonte criadora que manipula essas energias. Mas o ser humano, ele pode aprender a manipulá-la através da consciência, a pegar com a mão. Então essa energia que já tá fluindo aí em você o tempo todo, sendo orientada, digamos assim, Paulo é um cara mais racional do que emocional. Então, naturalmente, o campo de energia dele deve ter muito mais Ki fluindo aqui nos chakras superiores do que nos chakras inferiores. Isso é uma suposição, tá, Paulo? É um exemplo aqui com seu nome. Se você aprende a manipular com a sua consciência, desenvolve um aprendizado, que não vai ser no fim de semana, você desenvolve um aprendizado em que você vai manipular, aprender a tirar a energia de um lugar e pôr no outro.
resumindo mal e parcamente, seria isso, né? É isso que a gente aprende a fazer com essas técnicas de manipulação energética. Reiki, barra de Access e tudo mais que aparece por aí. São técnicas, né? Magnify Healing, agora eu vou lembrar só essas. Mas você aprende, né? Você pode aprender a fazer isso. Com tempo, né, com observação de resultados, lá a carta do sol. É igual tudo nessa vida mesmo. Como é que eu sei que a minha plantinha, eu tô plantando algo? Como é que eu sei que tá desenvolvendo bem? Eu olho todo dia, corrijo o que não tá dando certo, né, e vou melhorando a minha estratégia. A manipulação energética, manipulação vibracional, magia, tudo funciona da mesma forma. As leis são universais. Então, sim. Oi, Ni, bom dia, querida. Chegou? Bom dia atrasado. Problema não, como sempre vai ficar gravado. Mas e aí, já responderam, né? Eu deixei uma perguntinha aí no ar que tem a ver também com o para casa, que eu deixei para os íntimos, para as íntimas, lá nos stories. Pedi para vocês fazerem uma lista, lembra? Quem viu lá os stories antes da live, quem não viu não tem problema, pode ir lá depois da live, lá nos stories e fazer essa listinha. É uma lista de tudo aquilo que você considera bom. Lembra que lá no Arcano da Estrela, passando para a Lua, né, a gente estava falando de intuição. Como desenvolver a intuição? Como confiar na sua intuição? Como ela não ser uma reprodução das suas paranoias, né? E aí eu falei muito de vocês estarem muito atentas àquilo que vocês negam. Por quê? Porque, vou dar um exemplo rápido daquilo que eu falei naquela época. Quem não viu, vai lá ver a live da Estrela e a live da Lua. Para desenvolver a intuição, a gente tem que estar consciente dos nossos pontos cegos. O que é isso? Se eu sou uma pessoa que tem um enorme preconceito por causa de uma dor, um trauma meu, com, sei lá, copos azuis, toda vez que vier alguma intuição para mim a respeito de copos azuis, há uma grande tendência a ela ficar empoeirada, a ser uma intuição que vai ficar velada, enevoada. Eu não vou conseguir entendê-la com propriedade. Por quê? Porque eu tenho um trauma aqui, uma distorção do meu entendimento sobre copos azuis por causa da minha experiência pessoal. Por isso, né, aí ó, de novo, caminhos tradicionais de investigação científicos, né, de investigação da psique humana, psicologia, psiquiatria, são muito bem-vindos para o desenvolvimento mágico de alguém, tá? Da bruxa, do xamã, né? Esse alguém sábio, né, e científico, um discurso científico, um conhecimento científico a respeito do assunto, que vai te ajudar a não se perder no mar da intuição. Eu falei isso para uma moça essa semana num tarô particular, ela me procurou, a gente fez uma sessão e ela estava nessa dúvida, né? Se isso era intuição, se era paranoia. A gente jogou as cartas, mas eu dei para ela uma dica de, toda vez que você intuir algo, né? Repara como vem essa intuição para você e lida com ela de um jeito prático, né? Por que não? Se eu intuir alguma coisa, eu preciso me interessar não só em fazer aquilo que minha intuição mandou, mas em observar os resultados. Olha lá a metodologia científica. Né? A metodologia científica foi um método criado pelo ser humano para que ele aprenda a lidar com as informações que o mundo dá e tirar sabedoria do que o mundo oferece, das experiências que a gente passa. Não é? Não é uma coisa feita só para acadêmicos lá dentro das universidades, não. É uma sabedoria que a gente pode e deve se apropriar dela. O que a metodologia científica fala, né? Eu vou falar aqui de novo, mal e parcamente. Quem quiser vai lá e estuda como é que é a metodologia científica mesmo. Mas é um método para você analisar os eventos que acontecem e tirar a sabedoria desses eventos, né? O que adianta? Eu sou uma pessoa que quer desenvolver minha intuição, mas aí eu vou lá e faço o que a minha intuição manda no assunto e nem observo se realmente os resultados foram bons ou ruins, ou quão bons, quão esperados foram, né? Quão de acordo com aquilo que a minha intuição diz, os eventos se desenvolveram. Isso é fundamental, né? Sou eu interessado de verdade no desenvolvimento dessas minhas habilidades parapsíquicas. Tá bom? Então vamos lá. Mas aí, voltando ao tema da criança, né? Voltando ao tema da criança, não. Voltando ao tema da intuição para voltar na criança. Lembra da listinha que eu falei, né? Outra coisa que vai ajudar muito a desenvolver sua intuição, além de você ficar atenta a que tipo de conteúdos que quando aparecem te levam para uma paranoia e não para a intuição de fato, você tem que olhar para aqueles conteúdos que quando aparecem são o oposto, eles te animam em excesso. Vou dar um exemplo. Qualquer oportunidade que eu tenha de falar sobre tarô, para mim sempre vai parecer maravilhosa, né? Por quê? Porque isso é algo que me inspira. Eu pedi para vocês fazerem uma listinha de tudo aquilo que inspira vocês, né? Então, como isso me inspira muito, há grandes chances de que tudo
quando for oportunidade que me chamarem para falar de tarô, palestra, grupo de amiga, não sei o quê, eu vá, né? Eu vá sem nem pensar duas vezes. Por quê? Porque aquilo me inspira demais. E aí, olha o perigo, né? Porque aí eu deixo a razão de lado. Quem aí nunca fez isso? Duvido que vai ter alguém, mas se tiver alguém, levanta a mão. Alguém que deixou de ouvir a intuição ou distorceu a própria intuição, né? Não por um medo, mas porque aquilo que se apresentava era um desejo seu. E aí, mesmo que a intuição fala para eu não fazer, gente, eu amo tanto, aquilo me inspira tanto, eu vou lá sim. Né? Ou então, eu tô tão apaixonada, né, por aquela pessoa, por aquela carreira, que eu vou sim. Né? E opa, também pode ser um problema para nossa intuição, não é verdade? Então, a intuição ela aponta para um lugar em nós que é muito meditativo e presente. Por que ele é muito meditativo e presente? Porque ele não é baseado nas informações do meu passado, nem nas de medo, que geraram traumas e paranoias, nem nas de prazer, que geram o meu senso de propósito, que geram o meu desejo mesmo de realizar alguma coisa. Porque a intuição, ela pode ser facilmente manipulada pelos nossos medos e também pelos nossos desejos. Por aquilo que nos faz esconder, né? E por aquilo que faz a gente querer se mostrar a todo custo. Faz sentido? Não faz? Tô vendo coraçõezinhos? Acho que deve estar fazendo sentido. Deixa eu ver aqui. O Paulo falou assim, por que geralmente usando e fazendo o que a intuição pede, geralmente dá certo e acontece exatamente como a intuição previu. Quando a intuição genuína é isso que acontece, né, Paulo? É impressionante. E aí você vai lá e anota. Gente, eu tô muito chato com isso, porque eu sou a bruxa do registro. Eu falo, tem que registrar, tem que ter método. Tudo nessa vida para dar certo tem que ter método, né? Não dá para ficar confiando na sorte, né, que o mundo vai conspirar para que aquilo que você quer que seja realizado se realize. Né? Eu acho que isso é uma das visões muito difundidas, aí eu acho, no meio esquizotérico, não esotérico de fato, que mais me incomoda, sabe? Essa ideia de que não, eu não preciso de um método, eu não preciso me planejar, eu não preciso estudar. É só eu ter um coração bom que a vida vai me levar no sentido daquilo que eu desejo. Gente, olha, eu não tenho palavras para dizer o quão filho único de Deus, deusa, esse raciocínio parece, sabe? Pensem nisso, reflitam um pouco sobre isso. Será mesmo, né? Olha só, eu tenho desejos, você também tem. Se Deus, deusa, quiser manipular e movimentar tudo no sentido do desejo de cada um, menina, não sei se é possível uma harmonia. Né? E é necessário, então, em nós, né, para mim, dentro do meu ponto de vista, tudo que eu falo aqui é dentro do meu ponto de vista, vocês podem discordar ou concordar, fiquem à vontade, deixem os comentários também para isso também, mas é preciso, né, digamos assim, a gente não tem essa habilidade do raciocínio e da antivisão à toa, a gente é co-criador. Né? E ser co-criador é exatamente se implicar nos resultados daquilo que as suas ações, né, que reverberam no mundo das suas ações. Isso é magia, no fim das contas. Mas e aí? O que a criança tem a ver com essa história toda? Vai ficando pesado, percebe quando eu falo, né? Responsabilidade, você tem que ter domínio da sua consciência, do que você vai realizar, ter método científico, né? Para ver os resultados da sua intuição no mundo. Senão você é uma pessoa que está aí se iludindo que você tem intuições e tal, mas se você não está observando os efeitos dessas intuições no seu dia a dia, então para que serve? Né? Aquela coisa toda. Pode parecer que fica muito pesado, eu sei. E é por isso que o Arcano do Sol traz crianças aqui. E aí, pro que eu vou falar agora, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aí, perfeito. Eu queria chegar nisso mais pro finalzinho da live. Pro que eu vou falar agora, eu vou propor uma comparação com outro arcano em que a gente tem dois protagonistas. Vocês estão vendo que esses meninos estão bem envolvidos, é um menino e uma menina, né? A gente sabe disso por causa do tabu da vestimenta, né? Isso aí é um assunto, enfim, bíblico, depois eu entraria nisso mais profundamente. Aqui, basta vocês saberem que a gente tem, né? A gente tem uma distinção de sexo que é indicada pelas tangas. Temos um menino e uma menina, muito envolvidos numa interação entre eles, tá vendo? Tem uma mãozinha aqui na barriga, outra mãozinha aqui na nuca. Deixa eu ver os comentários, aí eu continuo o raciocínio. Deixa eu ver vocês. A Ani falou de harmonia. Eu sou racional demais, diz a Bianca. Preciso entender para deixar fluir. Sim. Harmonia é a palavra, né? Essa harmonia
Toda vez que eu penso em harmonia, eu penso em alguma coisa vibrando bem devagarzinho. Não sei vocês. Porque quando eu era mais nova, eu tinha uma sensação de que a harmonia era uma coisa, era o meio do caminho, né? Muito duro, muito parado aqui. Você precisa encontrar o meio do caminho, né? Entre o bom e o ruim, entre a razão e a inspiração, né? Entre a intuição e a lógica. E esse meio do caminho, né? Foi um grande achado para mim descobrir que ele vibra. Ele é a gente indo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. A cada momento da vida, sabe? Não é um lugar parado que eu preciso encontrar. Será que ajuda, Ani, a encontrar a tal da harmonia? E tem a ver com o que a Bianca falou, inclusive, deixar fluir. Bom, vamos lá então. Por que nós temos? Que comparação é essa que eu quero trazer para vocês? É para a gente entender um pouco melhor, até para deixar um pouco mais leve esse lugar da razão, né? Porque a nossa cultura ensina que para a gente ter um bom lugar na razão, a gente precisa o quê? Ser um ótimo aluno, uma ótima aluna, né? Passar no teste de QI, coisas desse tipo. Mas a razão de que eu tô falando aqui, essa razão alegórica do tarô, não é sobre isso. Ela é mais sobre presença, sobre atenção a tudo que está acontecendo, do que exatamente sobre conteúdos que você estudou. Vamos lá, vamos aos poucos, ó. Temos aqui então, como eu estava falando, né, como protagonistas dessa cena, duas crianças que superaram um labirinto, tem um muro aqui atrás, né, elas estão cercadas, é um ambiente fechado. Há quem diga que isso aqui é tipo uma representação daquelas caixas de areia, né, aqueles lugares fechados para as crianças brincarem. Para elas, e aí já prestem atenção no que eu estou falando, para elas criarem um mundo da imaginação, para lidar com aquilo que está acontecendo com elas. É a cena da brincadeira infantil. Eu vou pedir para vocês se transportarem para essa cena aí que eu vou contar. Ó. Imagina que vocês estão numa manhã de sol, uma manhã de verão, linda, linda, linda. O sol quente, né? Depois de uma das noites mais difíceis da vida de vocês. Podem imaginar aí, né? A noite mais difícil que vocês já tiveram na vida. Lembra delas? E pensa que no dia seguinte está nascendo um sol, olha lá, ó. Um sol lindo, muito quente de verão e que tem crianças brincando num parquinho. E aí você vai lá e vai observar essas crianças brincando. Claro, pessoal, eu tô falando de crianças saudáveis, né, emocional, mentalmente saudáveis, criadas num ambiente de amor e respeito. Em geral, crianças assim, quando estão brincando, elas estão muito imersas naquilo que elas estão fazendo. Elas estão muito dedicadas. Ó, parece que esses dois nem estão olhando pra gente, vocês estão vendo? Tá ali, ó, tô dedicado, eu tô olhando pra ele tá olhando pra mim, a gente tá brincando aqui nós dois, né? A gente tá envolvido na nossa narrativa, a gente tá envolvido aqui na nossa história. E vamos lembrar que muito do que a gente falou da lua, que era um problema, diz do passado, né? São os nossos medos do passado, as dores, as mágoas. Lembra que eu falei desse tanque de águas paradas, né? Água, na simbologia esotérica, é o nosso mundo emocional. Então são as nossas emoções do passado, as dores envolvidas no passado que a gente não curou. Essas crianças, né? Essas crianças saudáveis brincando, você consegue imaginar ela sentada, parada, pensando no brinquedinho que ela perdeu e que quebrou ontem? Não, né? Em geral, crianças, de novo, emocional e mentalmente saudáveis, elas rapidamente se esquecem quando, né, quebrou um brinquedo, brigou com um coleguinha, xinga, chora, nanana, minutos depois já tá brincando. É ou não é? Ou tô idealizando demais crianças? Papais e mamães aí me digam. Em geral, é assim que funciona, né? E aí eu vou comparar pra gente ver a diferença com duas outras pessoas que também estavam super empoderadas no arcano anterior aí, ó. Ah lá elas. Olha esses dois aqui submetidos às paixões, né, aos desejos do diabo. Esses dois, eles estão tipo um modelo manequim, capa de revista, reparem. Estão expondo a melhor postura, né, essa mãozinha para trás aqui, para dar uma levantada no peito, né, no peitoral. Um homem e uma mulher se expondo na sua melhor postura, né, eles têm até um olhar aqui meio plácido, né, um olhar assim, é quase como se eles estivessem fazendo uma cena mesmo, sabe? Bom, nós temos aqui duas pessoas que se exibem, e que se exibem pro palco, se exibem no palco, para um público, né? Nós temos esses três, eles estão posicionados, é quase como se a gente pudesse ver aqui, ó, um palco, né? E eles estão posicionados de frente para nós, querendo mostrar para nós a melhor face deles. A Ani falou assim que esses dois aqui estão numa dança. E é verdade. Esses aqui nem dançar pode, porque imagina se vira e mostra o lado mais feio, né? Todo mundo, vocês sabem que tem um lado da cara mais fotogênico.
Então isso aqui é a gente posando, gente, resumindo. Isso aqui é a gente posando pro Instagram, é a gente posando para as nossas fotos nas redes sociais, é a gente mostrando a nossa face mais o quê? Diabólica, né? Diabolos, a palavra di é dualidade. Então é a gente mostrando que a gente não é como o outro, a gente é melhor, a gente é mais bonito, ou a gente é mais, né, tá melhor na fita, né, tô vivendo bem a minha vida, tô aqui, né, instigando a inveja nas outras pessoas. Essa é a cena do arcano do diabo, tô nem aí pro outro, tô pensando em mim mesmo e mostrar a minha melhor face pro mundo. Olha como isso é diferente do que tá acontecendo aqui. Aqui nós temos crianças brincando. Eu não falava agora há pouco que a gente precisa, né, ter domínio da razão para sempre lembrar de analisar o que acontece. Tanto o que acontece, o que vem da nossa intuição, como o que acontece aqui no plano prático, né? Só que isso não pode ser um movimento, pessoal, pelo menos aqui, a lição que o tarot traz para nós é que o ideal é que não seja um movimento feito para inglês ver, feito para os outros verem, né? Ai, como eu sou inteligente, aí eu vou aqui agora racionalmente questionar todas as crenças dos outros, tradições, as minhas crenças, né? Como uma forma de mostrar o quanto eu sei do mundo, da espiritualidade das pessoas. Estava lá no diabo. No arcano do sol, eu faço isso só porque é o meu bem mesmo. É só porque eu realmente quero ter uma visão mais clara da vida, do mundo, de mim mesma, de como está fluindo a minha sabedoria a respeito da minha realidade, a minha magia, né, a minha cocriação no mundo. O sol é aquela carta em que a gente vence. Por que ele é a vitória? Porque aqui eu já não estou mais preocupada em fazer cena para ninguém. Sabe? Não é que eu quero ganhar algo para ocupar um lugar mais admirado, invejado na sociedade. Não, eu estou buscando a minha sabedoria porque eu quero ser mais feliz, como uma criança brincando num tanque de areia. Sabe? Totalmente envolvido, envolvida. Essa sensação de que eu realmente aqui, no aqui e agora, consigo me relacionar, me abrir para uma relação íntima com alguém, não para os holofotes. Não para o mundo, não para o que o outro está pensando ou não, né? Quantas vezes eu recebo, pessoal, na cartomancia, pessoas que estão se preocupando com seus relacionamentos, né? Relacionamento com o parceiro, com a parceira, com filhos, né? Ou com o chefe, mas não estão se preocupando num sentido de... não vem para a cartomancia assim, olha, como é que eu faço para essa relação ser melhor? Para mim, para todo mundo. Não, é muito mais comum, infelizmente, né? Acho que isso tem mudado um pouco, mas infelizmente na maior parte das vezes a busca é como é que eu posso parecer melhor e não ser melhor, sabe? Como é que eu posso evitar que vejam aquilo que eu não quero que vejam sobre mim? Ou como é que eu posso descobrir aquilo que o outro não quer que eu veja sobre ele? Né? Ou seja, tem muito, em geral, na nossa relação com o mundo, algo de diabólico, né? E não tem problema a gente assumir isso, tá, pessoal? A gente quer mesmo, né? Não é um defeito em si a gente querer mostrar a nossa melhor face pro mundo. Se não, essa carta não estava aqui na jornada muito humana, que é a jornada do tarô como linguagem do desenvolvimento pessoal. Né? Então tem espaço para isso. A gente pode também, em certos momentos, querer mostrar a nossa melhor face. Maquiagem é sobre isso, inclusive, né? A gente botar ali, né, ressaltar o que a gente tem de melhor, esconder o que a gente não tem de legal. Mas isso precisa ser o quê? Uma brincadeira. Eu não posso levar isso muito a sério. Eu não posso realmente achar que eu sou uma pessoa melhor do que os outros, né? Porque eu mostro essa minha faceta e escondo aquilo que me envergonha, ou que eu não queria tanto que vissem, ou que talvez seja, né, a minha face menos admirada. Criança não está preocupada com isso quando está brincando, ela está envolvida. Isso, pessoal, é a carta da verdade, veritas, né, em latim. Aqui eu encontro a intimidade verdadeira com o outro, em que eu estou mais preocupada em trocar com essa pessoa aqui na minha frente, e não como os outros podem estar vendo a nossa relação. O que a sociedade vai pensar do meu filho ou filha, né, que tem uma sexualidade desviante, diferente? O que a sociedade vai pensar desse meu relacionamento, né? Nessa carta não importa. Nessa carta, né, é razão. É um pensamento crítico voltado para quê? Para suas vitórias. Como organizar melhor esse cenário para que eu tenha vitória? Vitória verdadeira. A vitória de que eu desfruto. E não a vitória que eu aparento ser para que desfrutem da minha imagem. Para que eu desfrute da inveja, né, da falta que eu causo no outro. Não. Aqui eu não quero desfrutar da falta que eu causo em ninguém. Na verdade, aqui eu tô pouco me lixando com quem tá assistindo a minha brincadeira.
Vocês já viram? Criança, né, mental e emocionalmente saudável, preocupada se papai e mamãe estão vendo, né? O que eles estão achando da brincadeira? Não. Elas estão aqui totalmente envolvidas na história que estão contando para si. Então, resumindo, caminhando para os finalmente. O Sol, pode parecer muito estranho falar isso agora, mas esse arcano, ao mesmo tempo em que ele aponta para a gente confiar na nossa razão, na lógica, como a âncora que vai ajudar a gente a mergulhar no mar do inconsciente, no mar da magia, no mar da mediunidade de forma mais segura, ele também significa aquela nossa disposição infantil para lidar com o mundo e com as nossas escolhas como uma grande brincadeira, como um grande faz de conta, como um grande como se. A gente, quando é criança, a gente brinca de como se e a gente vivencia aquilo, né? A coisa eu tô brincando de comidinha, aquela planta que eu tô colocando aqui dentro de um tijolo pra falar que é a minha panela, pra mim aquilo ali é a minha comidinha, pra mim aquilo ali é a minha panela, né? Meninos aí que brincaram muito de carrinhos e outras coisas, né? Infelizmente eu venho de uma cultura muito machista, eu só podia brincar com coisa de menina, ai meu Deus do céu. Mas enfim, a brincadeira, ela tem esse lugar de ajudar a gente a se aprofundar em conteúdos muito sérios, né? Psicodrama tá aí, que não me deixa mentir, né? Psicodrama é uma faceta da psicologia que ajuda a gente a fazer um pequeno teatro, né, das experiências que a gente já viveu, de forma a gente conseguir entender melhor, se ver melhor dentro daquele cenário. Né? As tais constelações familiares sistêmicas, né, quando bem realizadas, e aí cuidado, né, muita atenção aí com essas constelações à torta e à direito, mas elas também têm uma possibilidade, né, de tornar lúdica a aproximação com certos traumas de sistemas familiares e ajudar a gente a entender melhor, com bonequinhos, né, com pedrinhas. Isso é também ser infantil, é abordar, né, a nossa cena, aquilo que a gente vivencia. E as vivências mais difíceis, às vezes, a gente talvez só consiga abordá-las dentro de uma perspectiva lúdica, brincando com elas. E eu posso citar aqui para vocês agora vários outros jogos, inclusive a cartomancia, hein? A cartomancia é um jogo de gente grande, eu sempre falo isso. O Mahalila, né? Não sei se vocês conhecem, é um jogo de tabuleiro que é muito usado, que é hindu, né? E ele é usado para recuperar a gente de traumas, para uma psicoterapia do autoconhecimento através desse jogo. Pessoal, convenhamos, né? Tem coisas que a gente passa nessa vida que são tão difíceis, que é tão difícil até lembrar delas, falar sobre elas, que às vezes a gente só vai se permitir fazer isso numa cena de jogo, numa cena de como se, numa cena de brincadeira e de performance. Isso pode ser tão curador. Eu acho que os traumas mais profundos, né, os conteúdos mais difíceis e profundos lá do arcano da lua na gente, muitas vezes a gente só consegue acessar nessa perspectiva lúdica. Sabe que outra coisa entra aqui também? Os enteógenos, né? As plantas de poder, que levam a gente para uma viagem onírica, né? Meio imaginativa, meio acesso ao plano astral de fato, e que ajuda a gente a partir de um outro ponto de vista, mais lúdico, fora da rotina dura do dia a dia, a analisar esses conteúdos internos e externos. A Juliana, acho que ela falou um trem aqui que vai, lá, fechar com chave de ouro mesmo. Então, é viver na verdade e ser leve. Juliane, olha, diploma de carta do sol para você, tá, querida? É isso, né? A carta do sol fala, é sobre viver na verdade, e a verdade, ela aponta sim para nossa razão também, né? Por mais que, né, o pai, a mãe de santo, pastora, o padre, sei lá, diga de coisas misteriosas, né, e saiba de acessos ao plano astral e às entidades e aos espíritos que você não tem, cadê a verdade da postura dele ou dela, na forma de pensar, de agir, sentir, o alinhamento, né, do caráter e da ética? Se isso aqui você não pode medir, meu querido, minha querida, você que está chegando aí, né, no caminho espiritual e está buscando alguém para te guiar, se isso aqui você deve temer e respeitar no seu guru, no seu mestre, nessa pessoa que vem te ensinar, isso aqui você tem plena condição de avaliar. Né? Essa pessoa não adianta, pode ser o melhor pai de santo, mãe de santo, melhor padre, melhor pastor que tem, trata mal as pessoas ao redor, talvez não seja um bom parceiro, uma boa parceira para sua caminhada espiritual. E isso você pode analisar, né? Elisa, eu tenho medo porque ele pode movimentar espírito, sei lá. Pode, né? Muitas coisas aí que essa pessoa tem potencial de poder e você não. Mas não é por isso que você não tem a sua capacidade, o racional,
analítica, à luz do sol da sua consciência, você pode e deve avaliar o caráter, a ética, né, de todo mundo ao seu redor, inclusive o seu. Né? E fazer isso, aí vamos lá, para outra parte da frase da Juliane, de uma forma leve. Né? A criança, ela não vai sair apontando o dedo e julgando porque fulano tem um comportamento. Ela simplesmente vai abandonar aquilo ali e vai brincar de outra coisa. Vai procurar outro centro, vai procurar outra igreja, vai procurar outro templo. Né? É leve, afinal, ninguém está falando também que o mundo e as outras pessoas devem viver de acordo com a sua moral, com a sua consciência iluminada, com o que ela acessa, né? Do que deve ou não deve acontecer. Não, ninguém é juiz do mundo, não precisa ser, né? Pode ser mais leve, como a própria querida Juliane falou aí, né? E deve. No fim das contas, deixa eu falar um trem meio complicado, espero que vocês interpretem bem, né? Mas a gente é uma vidinha piquititinha que acontece num minuto muito breve da história dos planetas e do universo, né? Uma vidinha que acontece dentro da bolinha azul, num sistema, na Via Láctea gigantesca, num universo gigantesco, né? Então, a vida pode ser também uma brincadeira. Tá? E, pelo amor de Deus, com o que eu tô falando, eu não tô desmerecendo as profundas dores, traumas que podem ser parte aí da história de vocês. Eu tô só dizendo que existe um ponto de vista solar, luminoso, ponto de vista da vitória, que olha para tudo isso e que consegue, com leveza, trazer a consciência para habitar o presente de novo. Afinal, por pior que tenha sido o seu passado, ele já passou. Graças a Deus. Tem marcas aí, tem marcas na sua psique, nas suas formas de pensar, de agir, de sentir. Talvez você precise da vida inteira para aprender a lidar com elas, com essas marcas, de formas amorosas e respeitosas para com você mesmo e para com o outro, de formas verdadeiras, para apontar aqui para a palavra que tem tudo a ver com o sol. Se aqui a gente trata de ilusões, de intuição e de magia, aqui a gente trata de verdade, de razão e de ciência. Eu amo essa palavra, né? A palavra ciência, ela vem do verbo, né? Do estar ciente, tomar ciência, consciência, né, de quem a gente é. Eu acho isso a maior magia, sinceramente, a maior magia da mãe natureza, da grande deusa, do grande Deus, é a gente ser esse ser estranho que, assim, não tá só vivendo, não tá só fazendo o nosso papel na natureza, né? O cão tá o quê? Cãozeando, o gato tá o quê? Gatizando, né? E o ser humano tá sendo humano e ao mesmo tempo refletindo sobre isso, escolhendo como ele quer ser humano, observando, né? E essa magia da consciência é incrível. E isso é uma coisa que eu falo muito. Existem muitas formas de magia, e vocês que estão aí me vendo, né? Provavelmente vocês têm interesse esotérico, interesse místico, interesse espiritual das mais variadas formas. Ao longo da caminhada de vocês, provavelmente vocês vão encontrar várias pessoas fazendo magia, bruxaria, benzimento, né? Xamanismo das mais variadas formas. Mas, em última instância, o que eu encontrei até hoje, né, posso estar enganado, eu ainda estou aí no meio da jornada, mas o que eu encontrei até hoje é que a magia única, a mais profunda, no fim das contas, né, a magia que existe é a magia da consciência. Acho que agora eu fui clichêsuda, depois vocês veem se isso faz sentido para vocês, tá? Mas a única magia que existe, é ela que manipula e movimenta todas as outras, é a magia que tem base nisso aqui, né? No fato de que a gente é uma consciência solar. A gente é uma consciência não só que é calor, mas que oferece calor, né? A gente não só é consciência, mas a gente espraia a nossa consciência no mundo, nossa forma de entender a realidade, muito pessoal, muito única, através de tudo que a gente é, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Isso é magia, gente, isso é magia em movimento, né? O problema é que a gente tá tão acostumado com ela, é a magia que existe desde o início dos tempos, que a gente se desconectou de quão mágica ela é, né? Do quanto você mesmo pode mudar completamente o seu estado emocional, o seu estado mental, através de um pequeno ritual, através de uma conexão com algo maior, ou da conversa com alguém que você ama e que te ama também. Enfim, vou começar a ficar muito, muito emotiva aqui. Espero ter passado meu recado, né? O recado do Arcano do Sol é o recado da vitória. É o recado da gente reconhecendo as nossas conquistas, reconhecendo nossa psique, né, nosso raciocínio, dando valor para ele. Se o seu raciocínio está falando que ali não é lugar para você entrar, talvez não seja mesmo, então ouve o seu raciocínio, né? Essa coisa de ficar esperando sinais do universo, do outro, sinais misteriosos, isso é importante? É importante, mas não é o todo da jornada esotérica, não é o todo da nossa jornada de desenvolvimento, né, de
tantos potenciais aí que o ser humano tem. Tá bom? Fez isso? Fez sentido? Quer dizer, dá para fazer isso ou não? O que vocês acham? Vou finalizando, lendo os últimos comentários. Vamos usar isso para levar a vida leve. Linda carta, linda, não é, Annie? Eu adoro essa carta. Eu acho o Sol... É uma carta que fala de mistérios que muitas vezes quem tá no caminho da espiritualidade quer esquecer, né? Porque isso aqui é a sociedade, a luz do sol mesmo, é a razão, é a ciência, né? É a busca por notícias verdadeiras, opostas às tais fake news, né? As misturas das notícias com as nossas emoções e tal, com aquilo que a gente quer. Então eu acho importante, sabe, lembrar que a razão, o estudo, a ciência, tudo isso, a verdade de um mundo claro e iluminado pela razão, também é parte da magia, a gente não pode esquecer isso. Fingir que isso aqui não é parte do nosso caminho espiritual é o que leva muitas pessoas a ficarem muito crédulas, né, frente a gurus e a pessoas de poder nesse ambiente. Então, é isso, né? Lembra que a sua criança interior, ela era muito inocente, sim, na relação com o mundo, muito pura, mas ao mesmo tempo ela também se permitia passar pelas oportunidades, pelas situações de forma muito, muito rápida. Se no presente eu não gosto, eu falo na hora, eu resolvo na hora, eu deixo claro, isso é uma coisa que eu não posso deixar de falar. Saiu o arcano do sol na sua mesa, isso é importante. Você cartomante, ou você que tira tarô para você mesmo, né? Agora de um jeito simples, claro e direto. Saiu o arcano do sol para qualquer situação que apareça aí, que você está perguntando, tem que resolver essa situação de forma racional, estudar a respeito, ser clara, objetivo. Tá falando de um conflito com alguém? Perguntou sobre um conflito com alguém? É hora de botar as cartas na mesa. Não usar subterfúgios, sabe? Magias. É hora de ir lá e falar cara a cara, interagir de forma íntima, direta e verdadeira com aquela pessoa ou com aquela situação, né? Esclarecer, botar tudo às claras. É hora de botar tudo às claras, tá bom? Agora sim eu posso fechar. Meus queridos, minhas queridas, essa foi a live. Ai, tá acabando já, vou morrer de saudades. Vocês já vão me ajudando aí, vocês viram que tem podcast novo, o Ninho das Serpentes. Eu preciso de temas, gente, temas, porque eu quero muito continuar conversando com vocês. Ainda não sei sobre o quê. Então deixem aí nos comentários, ou lá no meu site mesmo, na parte lá de mandar perguntas para os nossos próximos episódios do Ninho das Serpentes. Deixem lá as sugestões de vocês também de temas para as próximas lives, tá bom? Porque a gente só tem mais duas, Domingo que vem, vamos falar do julgamento, por quê? Agora que a gente venceu, isso é bom. Se a jornada do tarô é a jornada, né, arquetípica do herói, e vocês vão ver que muito do que a gente falou aqui ao longo dessas lives aparece em filmes, em livros, é a base da jornada do herói. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, inclusive, vai lá estudar o Campbell, que é um grande mitólogo, né, criador de Star Wars, a sequência lá de Guerra nas Estrelas, que tem tudo a ver com a jornada do tarô. Mas vocês vão ver que assim, a gente acabou a jornada aqui, tá? A carta do sol é aquele momento nos filmes em que o herói e a heroína vence, né? Ganha a jornada, ganha do vilão, ganha da vilã. Porém, agora a gente vai entrar no prólogo, naquilo que acontece depois da jornada, que é o arcano do julgamento. Então, domingo que vem nós vamos falar de quê? Julgamento. Você julga os outros? Você é julgada? Como é que você lida com isso, né? Agora vai estar na hora de, depois da vitória, a gente avaliar. E aí, valeu a pena? Tem vitória que vale a pena, tem vitória que não vale a pena. Né? O que eu perdi, o que eu ganhei no meio dessa jornada toda, né? Que amizades eu angariei, eu me aproximei, que amizades eu perdi, o que aconteceu nessa jornada? É hora de avaliar, é hora que os mortos saem da tumba, né? Inclusive, se alguém tiver aí o retorno de alguém do passado ao longo da semana, pode ser já efeito da espera aí da live do julgamento, tá bom? E vai ser isso, domingo que vem, falando do julgamento. Já deixei aqui o convite para vocês. Vai lá conhecer o nosso podcast. É mais um jeito que eu encontrei, faladeira para danar, né? Mais um jeito que eu encontrei de bater papo com vocês. Depois deixem lá se gostaram, tá bom? E é isso, meus queridos, minhas queridas. Continuo por aqui. Quem quiser sessão particular de cartomancia, é lá no meu canal, no meu site, evamessages.com. E o que mais? É aula de tarô. Tem gente... Nossa! Tem muita gente me perguntando sobre as aulas de tarô, pessoal. Eu não ofereço ainda, né, um curso básico. Em breve, eu pretendo fazer isso em algum momento, mas eu quero ainda ter mais alguns bons anos de estudo para lançar um curso bacana. Esses cursos, né, que eu vejo por aí vendidos sobre tarô e tudo mais, e cartomancia, e bruxaria também. Mas, por enquanto, eu trabalho com o curso de tarô
em grupos pequenos ou individual, tá bom? Então eu dou cursos de tarô para até 4 pessoas, porque, gente, vocês já viram aqui com minhas lives, né? Meu negócio é aprofundar. Não é ficar assim, o tarô, o sol, pode ser isso, isso, isso. O meu objetivo é, tá aí o sol na sua vida. Como é que você pode se apropriar dessa ferramenta da alquimia interior para te ajudar, para seguir seu caminho, entendeu? Para adiantar sua vida, para você chegar onde você quer chegar. Esse é o meu tema, é assim que eu gosto de trabalhar com tarô. Então é por isso que eu dou curso para tão poucas pessoas, porque eu gosto realmente de me aprofundar na história delas, tá bom? Então, em geral, são cursos para uma pessoa ou até 4, né? Às vezes vem uma, ela e a amiga, né? Ele e o parceiro, a parceira. E aí é assim que funciona. Quem quiser saber mais, vai lá dar uma olhadinha no meu site, tá bom? E é isso, agora eu falei tudo. Beijos. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Já tô com saudades dessa nossa jornada e espero que a gente tenha outras depois, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Ótimo finzinho de domingo aí. Tchau, tchau.